Hoje faremos um passeio pelo Antigo Egito, uma das civilizações mais incríveis do mundo antigo. Querem embarcar nessa aventura? Então venha comigo. Estamos agora no Rio Nilo, que é simplesmente o sangue pulsante do Egito. Um deus, um relógio, um mapa e a garantia da vida em meio a um mar de areia. Por séculos, os egípcios antigos não sabiam a origem exata do rio. Eles acreditavam que as inundações anuais eram causadas pelas lágrimas da deusa Ísis, pela morte de seu marido, Osíris. Mas no século XIX, os exploradores como John Henning Speke confirmaram que o Nilo Branco nasce no Lago Vitória, na África Oriental. Para prever a prosperidade ou a fome do ano, os egípcios criaram os nilômetros. Eram estruturas, poços ou escadarias com marcas de medida para calcular a altura da inundação. Se a inundação fosse muito baixa, significava seca e fome. Se fosse muito alta, destruía vilas e celeiros. Uma cheia ideal, cerca de 7,5 metros acima do nível normal, significava uma colheita farta e impostos altos para o faraó. Os egípcios acreditavam que o rio era uma extensão da Via Láctea. Assim como o Nilo dividia o Egito entre deserto oriental e ocidental, a Via Láctea dividia o céu. O arado egípcio era uma ferramenta simples de madeira, muitas vezes puxada por pessoas no início e, posteriormente, por bois. Ele não virava a terra como os arados modernos, mas sim revolvia o solo lamacento e fértil para receber as sementes. Era leve e perfeito para o solo aluvial do Nilo. Durante a cheia, de julho a outubro, as chuvas nas terras altas da Etiópia faziam o Nilo transbordar. A água, carregada de sedimentos negros e férteis, ou humus, inundava as margens desérticas. Quando as águas baixavam, deixavam para trás uma camada de lodo rico que fertilizava a terra, permitindo o cultivo em meio ao deserto. Os egípcios não tinham as 4 estações que conhecemos. Seu ano era dividido em 3 estações, todas baseadas no comportamento do Nilo. De julho a outubro era a Aket, período de inundação em que os campos estavam alagados. Era quando os camponeses eram recrutados para trabalhos públicos, como a construção de pirâmides e templos. De novembro a fevereiro era o Peret, período de emergência, onde as águas baixavam e a terra fértil emergia. Era a época do plantio. E de março a junho era o período do Shemu, ou colheita, marcado pelo calor intenso e colheita dos grãos. A agricultura egípcia era um exemplo perfeito de adaptação e sincronia com o meio ambiente. Eles não lutavam contra o Nilo, mas dançavam ao seu ritmo. Muitos dos melhores artesãos trabalhavam para o Estado, em oficinas reais ou ligadas a grandes templos. Eles não eram escravos, mas funcionários do Estado, recebendo pagamento em espécies: trigo, cevada, peixe, cerveja, tecidos e, ocasionalmente, ungüentos. Viviam em vilas especializadas, como Deir el-Medina, perto do Vale dos Reis, onde os artistas que decoravam os túmulos reais residiam com suas famílias. O trabalho no Antigo Egito era altamente especializado e organizado. Esses artesãos eram os verdadeiros construtores da civilização, transformando matéria-prima bruta em objetos de beleza, utilidade e poder que ecoam através dos milênios. Sua habilidade era tão respeitada que em suas próprias tumbas eles frequentemente se faziam representar exercendo o seu ofício, para que os deuses soubessem de sua importância pela eternidade. As mulheres egípcias tinham uma posição social mais elevada do que em muitas outras civilizações antigas. Podiam ser tecelãs, sacerdotisas, especialmente de Hathor e Ísis, padeiras, cervejeiras, dançarinas e musicistas. Uma mulher podia administrar os bens do marido na sua ausência e, em alguns casos, gerir seus próprios negócios.
mas geralmente não podiam ser escribas ou ocupar altos cargos administrativos, embora houvesse exceções notáveis, como a faraó Hatshepsut. A vida do povo comum no Antigo Egito era marcada de simplicidade e tradição, onde a família era o alicerce central. No dia a dia, as pessoas viviam em casas de tijolo de barro, vestiam-se com linho fresco e sustentavam-se com uma dieta humilde de pão, cerveja e vegetais. Apesar do trabalho árduo, a vida tinha momentos de alegria familiar, jogos de tabuleiro como o Senet e uma vaidade cuidada com maquiagens pesadas, tanto em homens como mulheres, e perucas que refletiam tanto o pragmatismo como o desejo de beleza. Esta existência era profundamente entrelaçada com uma fé que ia além dos grandes templos, infiltrando-se no cotidiano através de amuletos de proteção e altares domésticos. A religião, os ciclos do Nilo e os laços comunitários ditavam o ritmo de uma vida que, embora marcada por dificuldades, encontrava equilíbrio e significado na harmonia do coletivo e na preparação silenciosa para o além. Assim, mais do que monumentos de pedra, foi a resiliência do seu povo, com suas rotinas e crenças entranhadas no Vale do Nilo, que verdadeiramente alicerçou uma das civilizações mais duradouras da história. Sua força não estava apenas no esplendor dos faraós, mas na solidez silenciosa do seu cotidiano. Ao contrário da crença popular, as grandes pirâmides não foram erguidas por escravos acorrentados, mas por uma força de trabalho organizada e especializada. Durante a cheia do Nilo, quando os campos ficavam submersos, milhares de camponeses eram recrutados para o que era, em essência, um grande projeto nacional. Estes trabalhadores, que recebiam salários em forma de comida, cerveja, óleo e tecidos, viviam em vilas operárias especialmente construídas, como a descoberta em Gizé, onde vestígios mostram que tinham uma alimentação farta e até mesmo atendimento médico. Eram cidadãos que participavam numa obra de devoção ao seu faraó divino. A logística por trás da construção era um feito de engenharia humana tão impressionante quanto as próprias pirâmides. Os pesados blocos de calcário e granito, alguns pesando mais de 60 toneladas, eram transportados em trenós de madeira sobre rampas de terra úmida que reduziam drasticamente o atrito. Embarcações especialmente construídas navegavam pelo Nilo para trazer pedras de pedreiras distantes. Na obra, os artesãos e engenheiros empregavam técnicas surpreendentemente precisas. Utilizavam níveis de água para garantir a base plana e provavelmente se guiavam pelo som das estrelas para alcançar um alinhamento cardinal quase perfeito, um testemunho do seu profundo conhecimento astronômico. Talvez A vida religiosa nos templos egípcios era regida por uma rigorosa rotina de pureza. Nos santuários, longe dos olhos do povo, sacerdotes consagrados realizavam diariamente o ritual de culto divino. Despertavam, vestiam e alimentavam a estátua da divindade, ações que mantinham a ordem cósmica. Para além do culto oficial, existiam práticas religiosas mais pessoais. Nos templos de deuses como Ísis, realizavam-se rituais de iniciação que prometiam aos devotos um renascimento espiritual seguindo o modelo do mito de Osíris. A comunicação direta com o divino era acessível até ao cidadão comum, através de oráculos, onde se podia fazer uma pergunta e receber uma resposta através do movimento sagrado, formando um tecido religioso completo na sociedade egípcia. Nos festivais religiosos, que quebravam a rotina do ano, as estátuas dos deuses eram colocadas em majestosas barcas sagradas e carregadas em procissão para fora dos muros do templo. Era o momento em que a população podia ver a sua divindade, fazer preces, apresentar petições
e ser envolvida pela sua aura protetora. Além disso, nas capelas externas ou nos muros do templo, os egípcios comuns deixavam pequenas estátuas votivas. E aí, gostou do vídeo? Se sim, considere se inscrever neste canal, deixar seu like, seu comentário e seu compartilhamento. E eu te convido também a assistir mais vídeos desta série e de outras acessando a playlist que está na tela e na descrição deste vídeo. Obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.